Vítor Gaspar afirmou hoje no Parlamento que Portugal só iria poupar 10 milhões de euros no próximo ano se tivesse as mesmas condições concedidas à Grécia. O Ministro das Finanças foi à Comissão de Acompanhamento do Programa de Assistência Financeira debater a sexta avaliação e os últimos avanços no combate à eurocrise a nível europeu. Vítor Gaspar diz que Portugal apenas pouparia 10 milhões de euros com as condições que foram dadas à Grécia, adaptadas ao programa português. Se aplicada a Portugal, a redução da Comissão de Garantia do FEF, que é a única medida que é possível quantificar com rigor, permitiria poupanças da ordem dos 10 milhões de euros em 2013, crescendo para um montante máximo da ordem dos 20 milhões de euros em anos subsequentes. O fundamental é que o argumento utilizado não é verdadeiro. A extensão das condições aplicáveis à Grécia não seria mais desfavorável, como é argumentado, seria vantajoso para Portugal. Porque todas as condições que melhorem a sustentabilidade da nossa dívida são vantajosas para o nosso país. Quem o afirma não são partidos políticos, quem o afirma de forma insuspeita são várias casas de investimento, dos quais cito uma, a Société Générale. As afirmações da Société Générale são completamente de bom senso. E o que a Société Générale diz é que se as condições de financiamento melhorarem, a sustentabilidade melhora. Não há qualquer novidade nesse ponto. Mas não há nenhuma recomendação de associar Portugal à Grécia. Na ausência de Pedro Passos Coelho, o Partido Socialista tentou chamar para o debate a polémica das pensões, mas não obteve resposta. Fernando Medina aproveitou para criticar o corte de 4 mil milhões de euros e para dizer que sem crescimento não haverá qualquer Estado social. A prosseguimento de uma estratégia de recessão e de aumento do desemprego, não teremos possibilidade de pagar o Estado Social. Nem este Estado, nem um mais pequeno, e eventualmente nenhum Estado, porque nenhum Estado se pode pagar sem uma base fiscal ou com uma erosão profunda da base fiscal e da base contributiva. Não é possível financiar funções e prestações do Estado que a mesma sociedade que deseja ter essas funções e prestações não está disposta a pagar. Não há qualquer espécie de dúvida sobre isso. Isso não é um problema económico e financeiro exclusivamente, é fundamentalmente um problema político. Na Europa não foram só as decisões para a Grécia que marcaram a agenda. A União Bancária é positiva para Vítor Gaspar, mas longe de ser suficiente. É também importante alargar o âmbito da integração financeira para além da integração no setor bancário, a ideia que tenho vindo a defender e que levaria a que esta iniciativa europeia não se chamasse União Bancária, mas sim União Financeira. Vítor Gaspar aproveitou mais uma audição para repetir diversas vezes que Portugal não é a Grécia, que se afastou da situação grega e que a dívida pública é sustentável. Cavaco Silva reafirmou ontem ser imune às pressões em torno do Orçamento do Estado para 2013 e que apenas vai ter em conta no processo de tomada de decisão do superior interesse nacional. O prazo para o chefe de Estado enviar o Orçamento do Estado para 2013 para fiscalização preventiva termina esta quarta-feira. Mas Cavaco Silva tem até ao final do mês para promulgar o documento e pedir a fiscalização sucessiva, se for o caso. Esta é, de resto, a hipótese mais provável, de acordo com o Jornal Expresso. Apesar de não dizer o que vai fazer, o Presidente da República deixou uma certeza. Não cederei a nenhuma pressão e quero-vos dizer que o orçamento é apenas uma das 20 leis e decretos que estão neste momento na minha mão e que eu estou a analisar. Mas já decidiu promulgá-lo e enviá-lo para o Tribunal ou não, Sr. Presidente? Não, estou a analisar o orçamento, tal como estou a analisar as outras 20 leis que estão na minha mão, porque todos os dias chegam leis do Governo ou da Assembleia da República à minha mão. Até este momento já eu tive que pronunciar-me sobre 2.800 diplomas e, portanto, este, de acordo com o tempo que eu tenho, continuará a ser analisado. Um pedido de fiscalização sucessiva do Orçamento do Estado para 2013 pelo Presidente da República, centrado na análise da contribuição extraordinária de solidariedade social sobre as pensões mais altas e também nos escalões de IRS,
coloca nas mãos do Tribunal Constitucional cerca de 3 mil milhões de euros das receitas que o Governo prevê arrecadar no próximo ano. Um chumbo destes 2 pontos baralharia as contas de Vítor Gaspar, que teria de encontrar alternativas. Com um pedido de fiscalização sucessiva, Cavaco Silva dá também tempo ao Executivo para começar a pensar em possíveis medidas para o efeito. Mas há ainda outra dúvida. O chumbo de uma destas normas, já depois de estarem em vigor, obriga ou não a uma restituição das verbas por parte do Estado. A lei prevê que, mesmo que o Tribunal Constitucional se decida pela inconstitucionalidade de uma delas, deixem de vigorar a partir da decisão, mas sem ter de haver retroativos. Luís Gomes e Garcia Pereira são convidados do Enfoque de hoje. Obrigado a ambos pela vossa presença. Luís, começo por si, tendo em conta até estas 2 semanas de ausência por questões profissionais. Cavaco Silva, caso avance para esta decisão anunciada este fim de semana pelo Expresso e não desmentida até agora por Belém, de promulgar e enviar para o orçamento para o Tribunal para uma fiscalização sucessiva. Esta medida defende os superiores interesses do país? Eu acho que o Governo nem sequer devia documentar relativamente a esta possibilidade. Este é um direito que assiste a Cavaco Silva e todos nós sabemos que houve, e até se compreende um clima de pressão junto de Cavaco Silva para que remetesse para o Tribunal Constitucional o Orçamento de Estado. Acho também que o Governo, quando faz uma proposta de Orçamento de Estado, deve ter em conta aquilo que são as medidas que ferem ou não ferem a Constituição e, portanto, parte-se do princípio que quando submete um Orçamento de Estado à discussão e à aprovação na Assembleia da República, esse trabalho tem que estar devidamente feito. Sabemos que não tem sido assim a regra. Ainda no ano passado, penso eu, que houve medidas que foram rejeitadas por parte do Tribunal de Contas e fizeram parte destas medidas do Tribunal Constitucional, exatamente, e portanto algumas dessas medidas tiveram que agora levar um reforço da austeridade noutras vias, enfim, que deu a polémica que todos nós conhecemos, designadamente no dia 7 de setembro, com a taxa social única. Eu acho que Cavaco Silva tem muito pouco espaço para não fazer assim, muito honestamente, tem muito pouco espaço. O Presidente da República tem que dar ouvidos à sociedade civil, tem que dar ouvidos também aos diferentes partidos políticos, às diferentes sensibilidades políticas e, apesar de nós sabermos que o momento que o país está a viver é um momento particularmente delicado, um momento difícil, e este é, em meu entender, um orçamento decisivo para a capacidade que Portugal tem de demonstrar aos mercados, mas também de fazer o seu trabalho de casa, que é a estabilização das contas públicas, e este período de ajustamento que nós estamos a atravessar, portanto, poder cumprir com o pacto que foi assinado, portanto, não tem, apesar dessas dificuldades, sobra-lhe muito pouco espaço de manobra para não fazer. Acho que o Governo tem que esperar, vai ter que esperar, vai ter que, naturalmente, saber lidar com esta situação do ponto de vista político e, portanto, vamos ver o que é que o Tribunal Constitucional vai dizer relativamente a estas normas. Agora, tem havido pressão relativamente a algumas disposições que, designadamente, o corte nas pensões, que estão previstas no Orçamento de Estado. Garcia Pereira, caso esta decisão do Presidente da República se concretize, ela é aquela que defende os melhores, os superiores interesses do país, como ainda ontem reafirmou o Cavaco Silva. Boa tarde. Bom, aquilo que melhor serve os interesses do país é havendo um juízo indiciário, porque o definitivo compete ao Tribunal Constitucional, de que algumas disposições violam afrontosamente preceitos e princípios da Constituição. Só há uma medida que serve os interesses do país, de um país que se pretenda ser um chamado Estado de Direito Democrático, que era a fiscalização preventiva, mas toda a gente já percebeu, até por práticas anteriores, que em Portugal a ilegalidade compensa. E, portanto, o que se está aqui a preparar é uma coisa de uma enorme gravidade. Por um lado, o Presidente da República creio que vai acabar por remeter em sede de fiscalização sucessiva para o Tribunal Constitucional, porque sabe que se o não fizer, esta fiscalização sucessiva chega lá por outras vias, designadamente por via de um décimo dos deputados que a podem requerer, e já houve manifestações de vontade nesse sentido. E se não chegar por fiscalização
sucessiva abstrata chega por fiscalização sucessiva concreta, isto é, os cidadãos que sejam atingidos por aqueles cortes vão meter ações nos tribunais e depois daí vão para o Tribunal Constitucional, com a consequência de que aí uma decisão e com força obrigatória geral é muito posterior. Agora, ao fazer isto, o Presidente da República está a viabilizar, por um lado, está a viabilizar o início da aplicação do Orçamento de Estado com normas que são claramente inconstitucionais e está a permitir que o Tribunal Constitucional reincida no crime, que é voltarmos a ter uma história como aquela que já se verificou o ano passado, que é as coisas demorarem o tempo suficiente para o Tribunal Constitucional depois dizer isto é inconstitucional, mas eu salvaguardo não só os efeitos já produzidos... Isso é uma norma progressiva, não é? No direito... Não só salvaguardo, isto é, permite que permaneçam os efeitos já produzidos, coisa que a Constituição permite, embora com um caráter muito limitado e que o Tribunal Constitucional tem usado e abusado, mas pior do que isso, para o futuro. E, portanto, o que está aqui em causa é, de facto, a quadratura do círculo, isto é, está-se a tentar colocar os cidadãos portugueses, em particular os trabalhadores, os no ativo e os reformados, não quero mais insistir nisso, são eles que vão suportar a esmagadora parcela do fardo da chamada consolidação orçamental à custa de aumentos brutais, em certos casos, de impostos com violação das regras todas. Continua a tributar-se muito mais os rendimentos do trabalho do que os do capital e, portanto, há aqui uma violação do princípio da igualdade. Põe-se completamente em causa o princípio da progressividade do imposto com a redução dos escalões do IRS. A tributação, em alguns casos, que chega ao ponto do confisco, através de uma coisa que é verdadeiramente um imposto, mas que se chama contribuição para fazer de conta que é uma taxa, em cima das pensões e que em muitos casos determinam que um cidadão que está reformado e que tenha um determinado nível de rendimento pague mais de IRS do que um trabalhador no ativo com o mesmo rendimento e mais tudo o resto que lhe está associado. E, portanto, aquele orçamento, como eu tenho dito, é de facto um orçamento de genocídio fiscal e não vai chegar. E é preciso dizer desde já isto com toda a clareza. Portanto, aqueles que estão a defender neste momento a aplicação ao trânsito, a aprovação ao trânsito do Orçamento de Estado, são os mesmos que, invocando que em época de crise, já ouvimos o Gaspar hoje a dizer isso, não nos esqueçamos, o Gaspar hoje já avisou, porque é que ainda não acertou numa única previsão nos últimos 12 meses. É que em período de crise as previsões não são para acertar e, portanto, é ele mesmo, ou alguém no lugar dele, que agora aparecem também os secretários de Estado, que vão aparecer a dizer afinal o desemprego é mais do que 16%, afinal o déficit é superior ao que nós esperávamos, afinal o decréscimo da economia é superior a 1% e, portanto, é preciso ainda mais. E, portanto, ainda uma vez mais, a solução verdadeira para os interesses do país era, se o Presidente da República estivesse à altura das suas responsabilidades, demitir um governo que não só está a governar contra os interesses do povo português, como está a governar contra as suas próprias promessas eleitorais, com as quais sacou os votos dos cidadãos que o puseram lá e que estão hoje, na sua esmagadora maioria, contra ele. Garcia Pereira, se me permite, claro que sim, só para lhe dar uma notinha relativamente às suas afirmações. Tudo o que o Presidente da República, ao fim e ao cabo, decida que não seja a favor da demissão do governo, está mal decidido para o Garcia Pereira. Falámos do orçamento e eu não falei nisso. Falámos do orçamento e o que eu disse que um Presidente da República mas o que estivesse à altura terminou a sua intervenção dizendo um bocadinho a medida de fundo nesse é essa. sentido. A medida de fundo é essa, na claro, prática é o que eu estou a referir. Exatamente. Tudo o que o Presidente da República decida que não tenha a ver com a demissão de todo o governo e convocação de eleições, não é? Basta, mas isto é preciso termos a consciência que se cair este governo hoje, nos termos das sondagens e daquilo que é o estudo de opinião que quase todos os dias saem nos nossos jornais, sabemos que é para ir para lá o Partido Socialista. Não. Portanto, não sei se o Garcia Pereira diga que isto é uma boca o que eu vou dizer, mas é uma pergunta concreta que eu vou referir. O Garcia Pereira vai defender que é uma frente esquerda. Exato, a frente esquerda. Não, também não defendo isso. A questão muito concreta que eu gostava de dizer é se o Garcia Pereira defende também aquilo que o Bloco de Esquerda diz, que é a frente de esquerda com o Partido Socialista. Que o Partido Comunista não molha o pé. Mas sabemos perfeitamente que essa é a intenção do Bloco de Esquerda desde que o Bloco de Esquerda, desde o Partido Socialista rasgue o acordo com o memorando. Mas eu não me admiro nada que o Partido Socialista não possa rasgar, porque o Partido Socialista não tem vergonha nenhuma hoje em criticar um memorando da Troika que ele próprio negociou e que o próprio Partido Socialista assinou. Outra questão importante também depende muito da nossa análise relativamente ao Orçamento de Estado e permita-me dizer-lhe que Garcia Pereira faz uma leitura do ângulo que lhe interessa mais, do ponto de vista político. E não olha para outro ângulo, que este foi o primeiro governo, apesar
do Sr. ser do PSD. O primeiro governo que teve a coragem de taxar as mais-valias. O governo que teve a coragem de taxar em sede de Orçamento de Estado operações financeiras. O governo que teve a coragem de tributar o património imobiliário acima de 1 milhão de euros, penso eu que é o valor que estamos a falar, 1 milhão e 200 mil euros. O governo que está a cortar nas pensões, e é bom que se refira justamente isso, às pensões a partir de um determinado valor, porque 87% das pensões, portanto, estão abaixo dos 600 euros, lamentavelmente, e essas não são afetadas pelas medidas do Orçamento de Estado. Aquilo que há um ano se discutia, e é bom que nós tenhamos memória relativamente a essa matéria. Dizia-se, o governo só corta nas pensões mais pequenas, os governos só cortam nos salários mais pequenos. Deve haver a coragem de cortar nas pensões maiores. Ora, esta foi justamente a posição que o governo tomou em sede de Orçamento de Estado. E agora, aqui del Rei, só porque há meia dúzia de senhores que recebem pensões chorudas, não é? Que são 5% de todo do universo dos pensionistas, que têm influência nos mídias, que têm capacidade, têm poder opinativo todos os dias, nas rádios, nas televisões, nos jornais, é que vêm aqui del Rei reclamar. Pronto. E alguns desses com responsabilidades governativas, tiveram responsabilidades governativas e que efetivamente não tiveram a coragem de estabilizar financeiramente o país. Garcia Moreira, faça favor. 3 pontos muito rapidamente. Primeiro, quanto ao corte nas pensões, é preciso dizer que isto já se percebeu que é a técnica propagandística da nova fase do Passos Coelho, dando até umas caneladas de passagem no próprio Presidente da República, que também, e é preciso sublinhá-lo, pôde optar por uma reforma milionária que tem, muito superior ao próprio ordenado de Presidente da República. Mas a verdade é que, fora os casos escandalosos dos dirigentes políticos, em particular do PS e do PSD, isto é, do partido do meu querido amigo Luís Gomes, também, não só, mas também, isto é, de uma classe dirigente política que criou regras de acesso a pensões de forma absolutamente escandalosa e contrária à esmagadora maioria da população, todos os outros têm as suas pensões constituídas com carreiras contributivas de décadas. E, aliás, veio para aí um número, um dia destes, lançado também pelo Governo para tentar justificar o ataque aos pensionistas da função pública, escamoteando que o número de anos de carreira contributiva num caso e no outro era completamente diferente. Havia diferenças de 10 e mais anos da carreira contributiva. E em relação a essas pessoas, não estou a falar dos deputados que ao fim de 2 mandatos já tinham uma reforma por inteiro, a começar pela atual Presidente do Parlamento, e outras similares, e contra as quais Luís Gomes, eu não o interrompi, e contra as quais o PCTP-MRPP, em todos os atos eleitorais em que se apresentou, defendeu uma posição diferente e foi atacado pelos mesmos senhores que agora têm a lata de fazer este discurso de populismo e de outras coisas similares. Segundo ponto, é evidente que cada segundo que passa com este governo no poder é mais uma medida para cima de quem trabalha e, portanto, é um problema de emergência, de necessidade nacional correr com este governo. E, portanto, é por isso. É porque estes senhores estão mais um dia e amanhã nós estamos a ouvir, nos mesmos ecrãs de televisão e a ler nos mesmos jornais, mais medidas em cima de quem trabalha. E, portanto, como aceitam e querem atrelar o povo português a acabar de encher os bolsos à banca germânica, isto não tem fim. Porque toda a gente já percebeu que isto não tem fim. Terceiro ponto. Muito a alternativa... mas eu tenho que responder a isto. Não, mas eu também gostava de... Senão fica uma boca. Não, mas responda. Luís Gomes, estamos em pé de igualdade. Sim, eu neste momento estou na tréplica, digamos assim. Terceiro ponto, a alternativa não é, a que eu defendo, não é uma alternativa de um governo de esquerda. É algo muito mais amplo do que isso, aliás, acho que essa palavra de ordem é errada. O que eu defendo é um governo democrático e patriótico, constituído por todas as forças políticas, sindicais, associações, coletividades, personalidades, que prezem e amem o suficiente o seu país para rejeitar o pagamento da dívida, rejeitar a política da Troika e estarem disponíveis para aplicar uma política de verdadeiro desenvolvimento do país. E isso significa que é uma aliança de classe e de camadas de classe, de empresários, inclusivamente abrangendo empresários, capitalistas nacionais, médios, pequenos e médios. E essas pessoas podem não ser de esquerda, podem ser democratas e patriotas e não ser de esquerda. É por isso que eu considero que aquela orientação
orientação definida no último congresso do PCP é completamente errada, porque nós precisamos de uma aliança bem mais ampla do que isso representaria e, sobretudo, outra coisa. Eu defendo que isto é algo que tem de emergir da própria sociedade. Não defendo uma solução de arranjos parlamentares, porque dos partidos do Parlamento a gente já sabe o que tem a esperar. Luís Gomes, um minuto para o fim. Só para dar duas notas. E depois quero meio minuto. Não, eu acho que são três artigos. Eu vou falar em 30 segundos e o Dr. Garcia Pereira falará também em 30 segundos, se entender. Só para dar uma nota. Não pode. Vamos terminar aqui com eu não sou aqui advogado de defesa de Pedro Passos Coelho, mas apenas tenho aqui que falar relativamente à verdade e aos factos. As reformas dos políticos que o Sr. Dr. Garcia Pereira aqui acabou de referir, que eu subscrevo as suas declarações, quer dizer que não enfia essa carapuça no atual Primeiro-Ministro, porque, como sabe, ele tinha direito a ela e rejeitou receber a reforma quando se ausentou mas os amigos do todos Parlamento. não fizeram. Estamos a falar do Primeiro-Ministro. Agora os amigos, agora os amigos. Todos nós temos amigos que, de uma forma ou de outra, cumprem. Está bem, é só no PSD. Os Dias Loureiros, aquela entourage do Cavaco Silva. Depois, outra questão relativamente à matéria que acabou de referir. Acho que é bom o envolvimento da sociedade civil num momento como este. O Governo vai abrir uma plataforma à sociedade civil e a todos os partidos, e fez esse repto publicamente, e à altura também, se me permite, e não entenda isto como uma boca, já sei que vai dizer que é uma boca, mas para o Garcia Pereira participar igual, ativamente, dando o seu contributo àquilo que é o seu projeto do país e como é que o país é sustentável sem recebermos o dinheiro da Troika. Vamos defender isso nas próximas campanha eleitoral. Como é que nós financiamos? Na campanha eleitoral das próximas eleições antecipadas. a 2 anos ou 3 não. 3 Os seus anos. caem antes disso que o povo português... Eu não caio, eu já vou cair no próximo mês de outubro, tenho que me apresentar novamente a eleições. Meus senhores, muito obrigado pela vossa presença, é sempre um prazer tê-los aqui. Até para a semana. Amanhã outro tema estará em foco.